Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá e bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Facchini. Como de costume, meus amigos e minhas amigas advogados, eu desejo a vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Como de costume, este e todos os demais episódios estão disponíveis gratuitamente no Spotify, Deezer, SoundCloud, em todos os agregadores de áudio. E claro, você pode conhecer os nossos rostinhos também no YouTube. Então, passa lá no YouTube, procura por Juriscast, você vai conseguir conhecer o rostinho deste que vos fala e, claro, da nossa convidada que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, é importante fazer um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille, curso aí com mais de 25 anos de história, detentor do selo OAB Recomenda e que apoia esta conversa aqui, essa discussão jurídica qualificada e todas as demais que a gente faz por aqui. Então, muito obrigado pelo apoio em incentivar discussões jurídicas de qualidade. Bom, nosso tema de hoje é sensacional e, como de costume, a gente traz aqui uma especialista para falar com a gente sobre discriminação algorítmica. Sim, ela é a doutora Caroline Utomi. Ela é advogada especialista e atuante desde 2014 em privacidade, proteção de dados pessoais, direito digital, compliance e contratos. Ela é formada pelo INSPER e FGV. Mestranda também em ciências jurídicas, empresária, sócia fundadora da KR Advogados, um escritório especialista em privacidade e proteção de dados pessoais. Ela também é coordenadora do Comitê de Governança para o Desenvolvimento Social e Humano, né? Líder do grupo de pesquisa Racismo, Dados e Tecnologia e do grupo de pesquisa Dados Pessoais, Crianças e Adolescentes. Coordenadora do Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e LGPD da OAB Guarulhos, presidente da Coordenação e Comissão Temática de LGPD e Compliance da CAM-CMR, parecerista, palestrante, ativista em diversas ações relacionadas à privacidade, proteção de dados pessoais, compliance, cidadania digital e desenvolvimento social e humano pautado nas novas tecnologias. Um currículo gigante, super qualificado, então eu quero, em nome da nossa audiência, dar as boas-vindas aqui para a doutora Caroline Utomi. Seja muito bem-vinda ao Juriscast. Obrigada, Thiago. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite e também parabenizo, as iniciativas que vocês fazem para expandir o conhecimento técnico jurídico, muito importante. Diante da amplitude aí que é da advocacia, né? Às vezes a gente fica perdido, o advogado às vezes está só em um ponto ali, tem que ampliar a mente para poder aplicar realmente a advocacia. Eu já quero lhe agradecer novamente pela possibilidade de falar de um tema tão legal. Discriminação algorítmica, meus amigos. A gente usa algoritmos todos os dias, a gente ou se apoia neles, para encontrar algo importante no Google, ou a gente faz parte deles lá no Instagram, com o que aparece para você, com base nos comportamentos que você fez. Então, assim, a gente já é parte de uma vida algorítmica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a discriminação algorítmica. Essa palavra, algoritmo, se popularizou e é utilizada com frequência nos meios de comunicação. A gente fala muito sobre algoritmo para isso, algoritmo para aquilo, papapá. Em resumo, diz respeito aí ao ato de pensar logicamente, estipular uma sequência de passos para executar uma tarefa, mas, quando a gente coloca essa palavrinha na frente, discriminação algorítmica, do que a gente vai falar hoje, doutora? Conversa aí, explica para a gente do que se trata a tal da discriminação algorítmica. Isso, perfeito, Thiago. É difícil também, de falar. É tão complexo que até de falar é difícil. Não, perfeito, explicou, fez um resumo de um objetivo que é o algoritmo. Os algoritmos, eles estão introduzidos na área, em especial da inteligência artificial. Então, hoje em dia, tudo basicamente tem inteligência artificial, tudo que a gente faz. Então, por isso que é importante a gente entender a presença dos algoritmos em toda a nossa vida social. Então, a gente tem aí um questionamento bem profundo com relação a esse tema. Respondendo diretamente a sua pergunta, discriminação algorítmica ela é discriminação com impacto negativo, tá? É importante colocar negativo, reproduzido por algoritmos.
Eu gosto de falar dessa forma e frisar, porque a gente tem que compreender de forma muito clara duas coisas. Primeiro, existe discriminação social positiva, né, realizada para igualar pessoas desiguais, como a gente sabe aí no meio jurídico, como, por exemplo, benefícios garantidos por leis, né, aos idosos, aos deficientes físicos, portadores de marca-passo, por exemplo, enfim. Não vou nem citar aqui política de cotas para não começar já com polêmica, tá? Mas até que existem discriminações positivas. Mas, quando a gente está falando de discriminação algorítmica, a gente debate, né, sobre discriminação negativa, em regra, tá? Praticada pelos algoritmos nas novas tecnologias. Ou seja, hoje, algumas soluções tecnológicas, como, por exemplo, o reconhecimento facial, utilizado em quase tudo, né? Todo mundo tem celular, entra no condomínio, entra em prédios, enfim, utiliza reconhecimento facial. Essas soluções tecnológicas, elas estão promovendo prejuízos à nossa sociedade como um todo e também a pessoas específicas, em razão de uma discriminação que pode ser por raça, religião, por idade, por gênero, por região também, por classe social, enfim. Quando a gente fala em discriminação, a pessoa já lembra diretamente de raça, porque a discriminação racial é uma das mais comentadas e debatidas, porque afeta em maior número a sociedade. Isso de forma lógica, tá? Não é porque é a mais importante, mas se a gente considera que 54% da população brasileira ela é negra ou parda, a discriminação racial é a que mais prejudica. Mas não é só essa, né? A gente tem regional, de gênero, religião, enfim. Tem idade também, né? A de gênero também é muito importante e forte. Esse é o primeiro ponto a ser frisado, né? Então, estamos falando de uma discriminação negativa, prejudicial à sociedade, que está aí sendo colocada em especial diante das soluções tecnológicas. O segundo ponto que é importante frisar quando a gente está falando de discriminação algorítmica é que é uma discriminação que ela é reproduzida por algoritmos e não é uma discriminação dos algoritmos. A gente tem que entender essa diferença, porque se a gente assimila que a discriminação ela é dos algoritmos, a gente não consegue assumir a responsabilidade humana. A gente não consegue pegar ali o que a gente tem com relação à sociedade e também, né, a defender os direitos e ter essa responsabilização. Prestação de contas também. Era até a pergunta que eu ia fazer em seguida, mas eu já vou fazer já, porque você já está falando, porque assim, não tem como a gente atribuir opinião a um algoritmo, né? O algoritmo não enxerga, o algoritmo não tem opinião. Como é que é possível que esses códigos, que são códigos, né, que são códigos matemáticos, como é que eles têm preferência? Acho que é aí que você está pegando, né? Eles não têm, eles replicam uma tendência, isso, né? Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Os algoritmos, eles não são racistas, machistas, né, ou discriminadores por si só, por exemplo. Eles são configurados por humanos, né? E na nossa sociedade, a gente tem muitos fatores que condicionam a atos discriminatórios, né, consciente ou inconscientemente. E eu gosto de fazer essas minuciosidades, de falar que não é dos algoritmos assim reproduzidos, porque a gente tem que sempre lembrar como o cérebro humano funciona, né? O cérebro humano, ele recebe a informação e ele já tenta ali reduzir a forma que ela vai receber essa informação e às vezes a facilidade para poder entender aquela informação que a gente está recebendo complica um pouco. Então, por isso que a gente tem, principalmente quando a gente está falando de aspectos que envolvem juridiquês, né, o âmbito jurídico e também tecnologia, a gente tem que deixar de forma muito minuciosa e entender essas diferenciações. Então, o fato é que os humanos que configuram os algoritmos, não são os algoritmos que são racistas, e nem machistas, nem discriminadores. No momento do desenvolvimento dessas novas tecnologias, pautadas em especial em inteligência artificial, como eu falei para vocês, a gente precisa de um olhar antidiscriminatório, porque se ele não é adotado ali na sua concepção, aí a gente tem essa grande chance do fortalecimento dessas discriminações algorítmicas, né? Por si só, o algoritmo jamais vai resolver um problema social em sua base, né? Se ele não foi criado para isso, né? Se foi criado um algoritmo para resolver um problema social específico, aí a gente está falando de outra coisa. Mas a maioria das vezes, o algoritmo ele é treinado para resolver um problema que é geral, genérico. Só que ele não vai tratar automaticamente o problema social para dar essa solução, porque ele não foi treinado para isso. Então, ele se desenvolve a partir do que ele é ensinado para cumprir aí o que foi designado, né? Pô, legal. E aí, até essa questão que você falou dos algoritmos não terem opinião, né? Também é exatamente isso. A gente começou essa discussão aí com relação a não normalizar, né, que a tecnologia ela é neutra, né? Justamente porque eles não têm opinião. É o humano que vai lá na tecnologia e difunde a tecnologia. Ela não é simplesmente, eu sou a tecnologia aqui sozinha por si só, né?
Para você que está aí ouvindo, meu amigo, minha amiga, está pensando assim, nossa, eles estão falando lá da Skynet, os robôs, os algoritmos já estão pensando e até já discriminando, eles copiaram mesmo os seres humanos. Não, a gente não está nesse nível de tecnologia ainda, né? Por enquanto, os algoritmos nada mais são que programas que humanos desenvolvem, né? Que utilizam inputs de dados externos, tratam esses dados, né? E com base na tratativa desses dados, fazem algo, né? Esse é o resumo de um algoritmo. Cada vez eles estão mais avançados, sim, né? Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Jurídica, mas ainda assim tecnologia. Mas, em resumo, é isso. Então, você que está ouvindo aí não está entendendo muito bem, fica tranquilo, que tem humano envolvido na história e quando a gente fala em humano, é inevitável que a gente leve essa conversa, né, para essa interpretação do lado jurídico dessa coisa, né? Porque se tem um humano desenvolvendo, se tem um humano treinando, né? Se tem um humano envolvido neste processo, tem responsabilidade humana, né? E aqui, falando de responsabilidade, eu quero perguntar, claro, sobre esse negócio de, tem algum algoritmo que está apresentando comportamento discriminatório, está apresentando resultados de forma não igualitária, beleza, de quem que é a responsabilidade? Eu quero perguntar como que os advogados conseguem sair deste entendimento quase subjetivo, que é um entendimento técnico, né? Porque, como que a gente descobre que um algoritmo que a gente não sabe quem fez, não sabe como funciona, está sendo preconceituoso, mas acima de tudo, como é que o advogado consegue começar a prestar atenção nesses acontecimentos relacionados a algoritmos e pensar no futuro dele? Poxa, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que reparar e que oportunidades podem ser que passem a aparecer para os advogados a partir dessa era algorítmica que a gente passa a viver agora, né? De quem que é a responsabilidade sobre os algoritmos e como que os advogados podem aproveitar esse momento que a gente vive. Como é que você vê isso, Caroline? Nossa, assim, tem muita coisa que dá para se falar e se fazer. Primeiro, falando de forma geral da advocacia, eu sempre gosto de falar que o direito ele é líquido, né? E a gente está num desenvolvimento da sociedade de forma tecnológica e científica, é um avanço muito rápido, as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente realmente não consegue simplesmente acompanhar. E o advogado, ele assim, se faz muito necessário que ele mude a cabeça tradicional que sempre teve, assim, tem ali aquela matéria, a gente vai ler aquilo e mais. Saber quebrar a padronização do sistema que você vive. Então, o Brasil é um país que ele é combativo, ele não é preventivo. O Brasil, ele vê assim, problema, e aí ele vai com a solução. O advogado está acostumado com o quê? Com litigioso. Né? Então, o Brasil é um dos países que mais tem litígio no mundo, e sempre vai por esse caminho. O Brasil, inclusive, também é um dos países, você deve saber disso, que mais tem cursos de direito. Teve uma época que foi proibido criar cursos de direito, porque estávamos criando pessoas que estavam criando problemáticas, visando ali problemáticas sociais ao invés de prevenção. Então, assim, primeiro ponto com relação à advocacia, eu sempre gosto de falar para os advogados pararem de ir conforme a manada. A sociedade em si já vai atrás da manada. Então, todo mundo indo para um lado, vai todo mundo para esse lado. Saiu agora uma nova legislação. Putz, isso aqui vai dar gente. Vou começar a ir para esse lado. Gente, assim, todas as áreas da advocacia estão interligadas. Todas as áreas sem exceção dá dinheiro. Você só tem que ver o que ninguém tá vendo. Eu costumo fazer assim, ó. Tá todo mundo para aquele lado? Eu falo, opa, então deixa eu ver aqui o que ninguém quer trabalhar. Porque aqui eu vou chegar como pioneira. Aqui tem problema. O direito, ele tá em todo lugar. E advogado não precisa criar problema para ganhar dinheiro. A gente, na verdade, tem que dar a solução. E a gente tem que pensar o seguinte também. Como advogados, a gente não é só útil no problema. A gente tem que começar a mudar essa visão. O advogado, ele é útil para prevenir a sociedade. Porque quando chega um problema no Poder Judiciário, é porque a gente falhou como sociedade. Então, na verdade, o advogado tem que pegar aqui e manter a base como direito. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que a gente tem que pensar com relação à tecnologia? A gente teve um avanço da sociedade de forma tecnológica e científica sem fazer ajustes na sociedade. Então, ela está retrocedendo diante desse avanço. E aí, o que acontece? Eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Então, desde 2014, eu comecei a atuar no direito digital, que é algo que, assim, era diferenciado, principalmente há anos atrás, mas por conta da empresa que eu trabalhava. Então, eu tive acesso a muitas coisas, questões técnicas também, não só jurídicas, que eu consegui convergir o jurídico com o técnico, porque não adianta falar do advogado do direito digital que não entende como funciona a internet. Senão você aplica... Gente, o Poder Judiciário
às vezes, assim, na maioria das vezes, falha muito em questões tecnológicas. Por quê? Não é nem por culpa deles, eles não foram preparados para a área tecnológica, só no direito. Você tem que também entender a parte técnica. E aí, o que acontece? Eu advogando ali, depois também, não só dentro da empresa, mas também com o meu escritório, eu percebi que eu estava protegendo, estava toda composta lá no direito digital, né, advogando, enfim, para essas questões, mas que a maioria dos casos que chegavam era por questões de bases, de falta de garantia dos direitos fundamentais. Então, assim, não tem como a sociedade ela avançar sem garantia de direito fundamental aqui como base. Senão a gente tem problemáticas que, poxa vida, está acabando com a sociedade como um todo. Então, eu posso, como advogado, começar a prevenir esses casos. Então, esses pontos da discriminação algorítmica, e toda a tecnologia, porque a gente está falando aqui de um ponto só da área da tecnologia, que é a discriminação algorítmica, mas todas essas bases a gente consegue se garantir olhando para os direitos já existentes e que a gente tem que prevenir, porque a gente tem legislações e questões do avanço tecnológico que precisam ser aplicados antes de dar problema. Se não é garantido, então, vamos lá. Se isso também, né, com relação a direitos fundamentais, se a gente vai ali na esquina, pergunta para qualquer pessoa, até para advogado, não sabe o que são direitos fundamentais. Às vezes eu vou colocar alguns pontos que deveriam ser defendidos e vou tratar com um colega, eu falo, mas isso aqui não tem discussão. Tem que comprovar. Não tem que comprovar que teve dano. Porque, na verdade, já deveria ter tido uma prevenção. Então, assim, se você não está olhando aqui a base do problema, defendendo essa garantia fundamental, como que a tecnologia está avançando sem olhar para essas problemáticas, né? Então, até chamando com relação à responsabilização de problemas com discriminação algorítmica, eu quero dar depois alguns exemplos com relação à discriminação algorítmica que acontecem hoje, né? A questão dessa discussão, porque essa discussão já acontece também há um grande tempo, apesar de ser recente, mas só para eu não fugir aqui do ponto da responsabilidade, que é importante. Hoje em dia, a gente tem uma grande polêmica com relação à responsabilização quando envolve novas tecnologias, e novas tecnologias envolvem diversos pontos. Então, a gente poderia falar de carro autônomo, que é uma grande polêmica de quem seria responsabilizado, né, em caso de um acidente, por exemplo. Como a gente pode falar da questão de reconhecimento facial, que envolve também questões de discriminação algorítmica propriamente dita. O fato é que hoje a gente não tem uma pessoa assim, pontual para a gente poder responsabilizar, né? Então, da base do problema, nada acontece com relação à responsabilidade de hoje de forma prática. Isso, nós que estudamos, somos pesquisadores do tema, a gente consegue ali brigar por teses, mas de forma prática, não tem a responsabilidade. É essa pessoa aqui, eu vou prejudicar, vou responsabilizar, vou punir, né? Diante do que está sendo colocado num problema de aplicativo, por exemplo, que uma pessoa sofreu. Mas, pelo outro lado, a gente tem o quê? Pessoas que estão morrendo por conta de discriminações algorítmicas, pessoas que elas são condenadas injustamente. A gente tem também pessoas que não têm acesso a serviços e produtos, pessoas que não têm uma análise de crédito eficaz ou justa, né? Ou seja, não consegue comprar sua casa, não consegue comprar seu carro e não sabe por quê. Pessoas que não são aceitas em processos seletivos. Às vezes a pessoa está lá mandando currículo, e fala, eu mesmo, né, como empresária, às vezes as pessoas falam, Carol, dá uma olhadinha no meu currículo para ver, né, se tá bom, porque eu não tô recebendo nenhuma proposta. Às vezes não é o currículo da pessoa, às vezes é um problema de discriminação algorítmica, que assim, a pessoa não vai nem imaginar. E aqui não precisa ser negra, não precisa ser indígena, não. Isso acontece com diversos pontos da sociedade. As pessoas, às vezes, não estão conseguindo aproveitar o melhor da tecnologia por conta dessas discriminações. Ou seja, o cidadão, a sociedade em si, ela está sendo prejudicada, né, dia após dia. E o que a gente está fazendo é só discutindo, né? Discutindo, sem ele criar uma responsabilização, mas tem algumas coisas que estão acontecendo em paralelo. Mas a responsabilização, vamos supor, como solução também, é um grande tabu, é uma enorme polêmica, não dá para ser tratado de uma forma genérica, porque a gente tem casos, ao meu ver, que é clara a responsabilidade humana primária de quem desenvolveu e não se preocupou com isso na concepção da tecnologia, tá? Para mim, alguns pontos são claros e pronto. Mas em outros casos mais avançados e profundos, a responsabilização ela pode vir de uma falta de atualização do sistema ou do software que foi comprado, de uma falta de governança, né, na empresa que adquiriu aquela tecnologia, ou ainda até do consumidor final. Então vai depender muito e de muitas variáveis. Hoje eu enxergo que na maioria dos casos a responsabilidade ela tem que ser atribuída ao desenvolvimento de base como um todo, não ao desenvolvedor, tá? Porque muitas vezes não é o desenvolvedor que termina o algoritmo, mas eu digo na concepção base como um todo. Porque assim, se você desenvolve alguma coisa para a sociedade sem considerar todas as pessoas, todos os personagens da sociedade e sem colocar
uma diversidade na base dessa concepção, a sua ferramenta não tem nem que rodar. Desculpa, não tem nem que ir para o mercado. É claro que a gente tem exceções, sempre tem exceção. Então, se eu estou desenvolvendo uma tecnologia para uma região X, né? Aí, por conta disso e daquilo, né, a depender do objetivo justificado aí que eu estou desenvolvendo para essa região, aí eu posso considerar uma discriminação positiva, sem levar em consideração toda a diversidade como base. Mas, assim, fato é que existe essa responsabilidade de forma geral na concepção do desenvolvimento, tá? E que isso está sendo trabalhado, sendo discutido, enfim. Tem pano para manga aí, tem conversa e tem muita coisa para ser descoberta também, né? Querendo ou não, a discussão existe, ela ainda, em algum nível, fica na teoria, em outro nível, a gente ainda está vivendo o problema, né? Ainda está tateando o problema, mas eu me empolgo com a ideia, assim, tem bastante coisa. Um tempo atrás eu fui num evento em Stanford, se eu não me engano, e a gente estava fazendo um exercício desse de discussão de responsabilidade, como você deu o exemplo de veículos autônomos que vão dirigir, e se, né? Era um exercício, sim, um brainstorm, e se, beleza, o veículo autônomo vai dirigir, para a gente melhorar a segurança dele, que tal a gente usar dados sociais e demográficos para, em regiões onde tem mais atropelamentos, ou onde tem escolas, ele dirigir mais devagar? Legal, mas isso impacta no quê? Né? Dependendo da região, tem menos escola, tem mais escola, tem mais crianças com determinado característica. Isso vai gerando um problema gigante. Gigante mesmo. Por quê? Depende da base que está sendo utilizada, essa base vai ter algum viés. Putz, tem muita coisa para ser discutida, né? Tem muita coisa para ser discutida. Podem vir enviesados. Bom, essa aqui, meus amigos, é a doutora Caroline Utomi falando sobre discriminação algorítmica. Quero pedir para você que está nos ouvindo, está gostando da conversa, que deixe aí o seu joinha, deixe suas estrelinhas, faça os seus comentários desse episódio, indique, caso você ache que tem algum colega advogado aí que vai gostar de ouvir sobre o tema, não há dúvida de que este conteúdo está sendo feito para você, para provocar um pouquinho da sua curiosidade, do seu senso crítico, para você saber que existem novos problemas aparecendo todos os dias, precisando de pessoas dispostas a resolver. Dá trabalho, mas é tão legal, né? A gente Bom, Caroline, você falou que você queria, em algum momento, começar a dar exemplos, né? Ou trazer alguns exemplos aqui para a gente analisar em conjunto com a audiência. Então, em nome aí da audiência, eu quero te perguntar, já existem problemas reais de discriminação algorítmica que você pode citar no Brasil, né? E se existe, a gente já vai entrar num segundo degrau dessa conversa, tipo, a gente já vai ter que falar sobre regulamentação disso também, a gente vai ter que fazer lei para isso, a LGPD resolve, não resolve. Cara, o que você vê deste momento? Assim, tem exemplos, sim ou não? E considerando que eles existem ou podem existir, como que a gente se previne para que eles, né, não se multipliquem? Não, perfeito. Bom, oi, né? Socorro, tem muitas perguntas. Desculpa, eu me empolgo, eu vou falando. Não, mas tá certo. Daí vamos sintetizar, né? Porque tentando ser objetivo, mas também porque não é tão simples assim. Bom, a gente, hoje, é impossível de mensurar todos os exemplos existentes com relação à discriminação algorítmica. Na verdade, eu acredito que quase tudo carrega um pouco de viés com relação à discriminação algorítmica. Por quê? Pensa que a nossa sociedade em si, ela foi construída em cima de fatores que discriminam as pessoas. Essa é a verdade. Então, a gente carrega aí a discriminação, racismo, machismo, enfim, já de forma inconsciente, né, na nossa sociedade como um todo. Então, a discussão com relação à prevenção de discriminação algorítmica já deveria acontecer desde que a inteligência artificial começou a ser implementada. Só que como a gente está com um problema tão enraizado na nossa sociedade, de uma forma tão profunda, inconscientemente, a gente normaliza as discriminações e debatê-las se tornou algo que precisa de uma atitude a mais, né? Ao invés de ser o contrário, ao invés de ser normal a gente discutir ali essas discriminações desde a base. E aí, diante disso, vamos pensar que desde quando foi implementada a inteligência artificial, não é observada a discriminação como algo base, como algo que, para ser criado uma tecnologia, eu preciso pensar em questões antidiscriminatórias. Isso nem passa na maioria dos desenvolvimentos de tecnologias, né?
Fato é que a gente tem diversas, né, pesquisas, estudos, enfim, mesmo que sejam tímidas, mas a gente tem. E aí, dando alguns exemplos do que acontece, porque esses exemplos mais famosos de grandes empresas que começaram a fomentar essas discussões, que aí começaram a ganhar uma popularização maior, né? Então, assim, em 2019 para cá, aumentou muito, porque eu já vejo esse tema já desde 2014, né? Quando eu comecei a me especializar com relação ao direito digital, porque eu me envolvia em estudos também acadêmicos, né? Não só na advocacia em si. Mas era coisa muito espaçada, uma coisa ali, aqui que nem eu mesmo percebia, mesmo sendo mulher e negra, ou seja, eu tô ali no ponto da discriminação, né, social, mas eu nem tinha, eu fui mesmo começar a me aprofundar nas discriminações e começar a fazer algo ativamente em 2018, 2019, e aí começou a criar algumas vertentes de discussão com relação a essas questões que eu vou colocar. Então, vamos supor, a gente tem um exemplo, pensar aqui em pelo menos uns 2, 3, mas a gente tem um ponto que foi bem importante de reconhecimento facial de imagens, não foi nem reconhecimento facial, foi reconhecimento de imagens do Google. Então, o que acontece? Quando tinha uma imagem, foi um software desenvolvido pelo Google, uma tecnologia desenvolvida pelo Google, quando tinham imagens, o Google mostrava o que tinha nessas imagens. Então, tem uma árvore, tem um cachorro, enfim. Quando aparecia um homem negro, ele colocava a palavra gorila, né? E aí, as pessoas começaram a perceber isso, aí começaram a disseminar com relação ao Google, enfim, teve uma grande movimentação. E aí, para vocês terem ideia, a gente tá falando do Google, hein? A gente tá falando de pessoas, assim, do mais alto nível com relação à capacidade técnica. Era tão complexo de fazer com que aquele algoritmo não reconhecesse o homem negro como macaco, que o Google não conseguiu mudar a tecnologia, teve que excluir e começar do zero. Então, olha como é um problema que a gente tem que ver da concepção e não depois do meio. E aí, pode ser que, eu não vou entrar em questões problemáticas de discriminação profundas, mas pode ser que a gente fale assim, tá bom, mas era só uma imagem sendo reconhecido o homem como gorila, né? Ele pode não se sentir ofendido. Agora, vamos supor que essa tecnologia criada pelo Google é colocada no carro autônomo. Porque assim, gente, as tecnologias, elas vão sendo inseridas em novas tecnologias. Não é tipo cada um cria um software novo. Não, você usa um software ali que tá aberto para criar uma outra solução que você quer. Então, vamos supor que foi utilizado no carro autônomo. E esse carro autônomo, ele tá numa situação, já foi colocado aí para venda no mercado, ele tá numa situação que ele vai com certeza atropelar uma de 2 pessoas. Um é um homem negro e um é um homem branco. Será que ele vai pensar em atropelar um animal que ele tá vendo como um gorila ou uma pessoa? Será que ele ia tentar ir para uma parede ou ele vai para um animal? O que ele ia fazer diante do reconhecimento de um homem como um animal? Então, a gente já está colocando uma problemática que a gente nem enxerga, bem profunda, que pode ser disseminada de várias questões. A gente tem um outro exemplo também, que foi bem discutido, que foi colocado num documentário que chama Coded Bias, pela pesquisadora Joy. O que ela relatou? Ela foi fazer um trabalho, né, no MIT, e aí ela queria criar um aplicativo, eu acho que era para mudar a cor do cabelo, enfim, para você ver como você ficava em um contexto específico. Ela usou uma tecnologia já existente para poder fazer o reconhecimento facial da pessoa que utiliza o aplicativo, para depois criar essas diferenciações que ela queria fazer nessa nova aplicação. Quando ela foi fazer o teste com ela mesma, ela era uma mulher negra, né? O aplicativo não a reconhecia. Ela falou, gente, mas eu fiz tudo certo, não sei o que lá, e não reconhecia de jeito nenhum. Aí ela percebeu, depois de algumas pesquisas, aprofundamentos que ela foi criando ali, que se ela colocasse uma máscara branca, aí o aplicativo reconhecia. Ou seja, o aplicativo ele não foi feito para reconhecer pessoas diferentes, né, de uma pessoa branca. Então, estava dando problema com pessoas negras, com indígenas, e estava dando problema com outro tipo também de pessoa, não lembro qual que era a específica diferenciação, mas não estava reconhecendo. E aí, ela estava trabalhando, na época, ela tá falando, tá bom, eu vou deixar esse aplicativo mesmo, para depois eu resolver esse problema, só para eu conseguir terminar aqui minha solução. E aí, meses depois, ela recebeu um prêmio em um outro país, e aí era um prêmio que estava tendo várias era uma feira que estava tendo várias soluções que tinham sido premiadas, e lá, ela acabou sofrendo o mesmo problema com relação ao reconhecimento facial, porque o mesmo software estava sendo utilizado no outro lado do mundo. Então, assim, é uma coisa muito profunda que a gente tem que trabalhar e que a gente acaba deixando passar. Outro exemplo também, teve um restaurante que foi na Europa. O que acontece? Quando a pessoa chegava no restaurante, ele tinha um totem que ele dava indicações de pratos para a pessoa. Quando era uma mulher, a indicação de prato sempre era salada. Diferente do homem, que eram pratos um pouco mais ali saborosos. Então, começaram a se perceber que havia uma questão da mulher sempre ter que comer algo saudável, porque a mulher sempre está em dieta. E aí a gente tem um enviesamento com relação a gênero.
Teve um outro exemplo. Nossa, tô lembrando aqui, vou lembrando de vários, eu vou falando. Vou falar só mais um, vai. Vai compartilhando que é legal. Aposto que a audiência tá gostando. Então tá bom. Tem um exemplo também que foi bem famoso, que foi do programa Compass. Esse programa, ele era usado nos Estados Unidos, se não me engano. Era aqui na América mesmo. Acho que nos Estados Unidos, para avaliar o risco de reincidência que um réu ia ter em um processo criminal. Então, isso era utilizado para aumentar ou diminuir a pena por conta do grau de reincidência que ele poderia ser considerado. E aí eram colocados mais de 130 fatores para esse algoritmo calcular isso. E esse algoritmo era colocado para os juízes aplicar a pena. Então, você está decidindo quanto tempo uma pessoa vai ficar presa ou não. Se ela vai poder ter uma liberdade provisória ou não, né? A gente está atingindo ali a vida da pessoa. E aí, percebeu-se que sempre que era também um homem negro, o índice que era colocado de reincidência era maior, e isso dava uma pena muito maior para ele permanecer na prisão. Só que daí, o que acontece? Foram colocados vários estudos, porque assim, nossa, por que só o homem negro, né? Vou falar a primeira coisa, o programa Compass não quis abrir ali a caixa preta deles, tá? Para falar como que realmente isso era verificado. E aí começaram várias polêmicas, várias críticas, por quê? Esse programa, ele estava calculando a pena de uma pessoa, o juiz estava se baseando nisso, só que ele não estava considerando problemas sociais. Por quê? Lá nos Estados Unidos, o homem negro está mais presente na prisão, não porque ele comete mais crimes, e sim porque a gente tem um índice de discriminação social com relação ao homem negro também, e a gente tem que considerar isso para saber que por isso que tem população negra maior no presídio, não é porque a pessoa negra é pior do que a pessoa branca. Então, era um indicativo que prejudicava a vida das pessoas e que não foi considerado um fator social, porque a gente está falando da tecnologia que está ali sendo enviesada. Tem outro exemplo que eu também lembrei agora, vou acabar por aqui, da Amazon. A Amazon teve uma época que isso faz acho que uns 7 anos, mais ou menos. O que eles fizeram? Estavam contratando pessoas, abriram um processo seletivo. E aí, para poder selecionar os currículos, era também um software, né, uma tecnologia que selecionava os currículos que eram enviados para saber se a pessoa ia para a entrevista ou não. Um certo momento, um grupo começou a perceber, né, o grupo que estava fazendo essas entrevistas, começou a perceber que só vinha currículos de homens e de uma certa região. Então não estava recebendo nada de mulher, né, de outras universidades também. Então começou a perceber que, nossa, a gente está recebendo sempre o mesmo tipo de currículo. E aí começaram a investigar isso. O que eles perceberam? Que esse software da Amazon, ele foi treinado para poder fazer essa seleção como? Com base no corpo de trabalho que já existia na Amazon. E a Amazon, a maioria, mais de 90%, eram homens brancos de certa região. Então, quando ela recebia um currículo, mesmo que a pessoa fosse super gabaritada, mas que fosse uma mulher e de uma outra região, de uma outra universidade, ele falava, opa, isso aqui não é interessante para a Amazon, porque achava que não fazia parte do fora do padrão, né? Exatamente. Olha só, como que você mantém, né, um corpo padronizado? E assim, coisa da tecnologia. Aí também tiveram aí que rever. Então, enfim, a gente tem diversos exemplos de discriminação algorítmica, e eu tô falando, gente, algorítmica de grandes empresas. Imagina o Zé da Esquina que está desenvolvendo. Será que ele vai pensar em uma problemática social, né? E, assim, eu gosto de frisar também que essa discriminação, ela prejudica o avanço da nossa sociedade como um todo, né? E não só no ambiente digital. Então, quando a gente está falando em novas tecnologias, você pode reparar que eu sempre falo em novas tecnologias e não só em meios digitais, né? Porque a gente não está falando só do ambiente digital. A gente fala de tudo que é criado para desenvolver e facilitar a vida humana. E aí, sem a observação primária dessas possíveis discriminações, o que está ocorrendo? É esse avanço que eu falei, avanço da ciência da tecnologia e o retrocesso da sociedade. E aí, a gente não está conseguindo cumprir, né, o papel das novas tecnologias e da internet também, que também é um fator principal nisso. Por quê? A internet e as novas tecnologias, elas são feitas para quê? Para serem abertas, para serem livres e inclusivas, né? E isso não está acontecendo. Então, acho que a gente precisa começar a entender um pouco, né, toda essa questão. Agora, pensando também no que você está falando em soluções, né? A gente está falando de soluções e regulações, né? Você falou de 2 pontos aí que são bem importantes. Então, assim, com relação à regulação, a gente já tem 3 projetos de lei, né, que tratam sobre inteligência artificial aqui no Brasil, tá? Então, a gente já está com essa discussão. Um é do Valentim, o outro do Veneziano Vital e o outro do Bismarck. Aí, o que acontece? A partir dessas iniciativas, a gente teve, no início desse ano, né, a junção de todos esses projetos de lei,
e aí foi instituída uma comissão de juristas especiais para revisar todos esses textos e criar um novo, né, que realmente seja efetivo para algo tão importante, né, que é a inteligência artificial, que está baseada em tudo. Eu costumo usar uma frase, né, do professor Diogo Cortis, que ele fala: inteligência artificial is the new black, né? Então tudo hoje em dia tem IA, tudo. Sim. E às vezes a pessoa fala para mim assim: Caroline, você atua só no direito digital, mas aí às vezes você falando de outro caso, gente, não tem como falar de direito digital sem colocar direito de família, sem colocar direito de contrato, sem colocar empresarial, sem colocar civil, não tem como, porque o direito digital está embutido em todos os direitos hoje em dia, né, em todas as suas vertentes. Mas então, o fato é que hoje já existem esses projetos de lei, foram incluídos em um só. Eu tive até presente em Brasília na audiência pública que teve semana retrasada. E o tema, assim, é tão profundo e complexo que até essa comissão de juristas que foi nomeada no início desse ano também teve polêmica, tá? Porque quando teve a nomeação desses juristas que iam compor, foram 18 juristas. Foram nomeados excelentes profissionais, né? Alguns, inclusive, eu conheço de forma muito próxima. Só que acontece, começou a ocorrer movimentos críticos, né, importantes, porque a comissão não foi considerada como diversa, né, não tinha nenhuma pessoa negra compondo a comissão que ia regular a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial que já está sofrendo um ponto de discriminação, não tinha ninguém. A gente tem lá tem o Fabrício, que daí ele é descendente de indígena, mas assim, a gente não tem pessoas diversas na comissão, né? E também não adianta ter só uma pessoa negra, tem que ser uma pessoa negra que seja capacitada, assim, não adianta só a pessoa negra estar lá, não é esse o ponto, né? É ter ambientes diversos para a gente construir uma legislação que seja realmente eficaz, né? Considerando essa diversidade de forma mínima, né? E aí, então, mas assim, falando da regulação, e aí já está nesse trâmite, já está indo de forma bem, assim, eles estão com um esforço bem grande para poder fechar isso. O prazo seria, acho que agora não sei se era agosto ou julho, enfim, mas com certeza vai avançar, porque é muito pano para manga, imagina para construir uma legislação, mas eles estão aí bem fortes nisso. Mas só que Caroline, acho muito complicado querer regular, né, tudo, também sem um preparo devido. Se a lei ela fosse a solução dos problemas, o Brasil seria o país mais envolvido do planeta, né? Porque a gente tem de lei, né? E aí, assim, a gente regular sobre tecnologia, que é algo totalmente temerário, porque se você não conhece como a tecnologia se dá de forma técnica, né, a gente está correndo um risco de regular e essa legislação ela se torna obsoleta em 3 meses. Matar a criatividade também, né? Quando você regula algo de maneira superficial, você pode acabar diminuindo o potencial criativo, né? É isso, exatamente, total. Faz também com que a gente, talvez essa lei seja inaplicável, e, assim, esse ponto que você falou é muito importante, porque além da gente limitar a questão da criatividade, vamos supor que a gente faz uma legislação que tenta colocar uma metodologia fechada, né, o que eu acho totalmente inviável. E aí você coloca requisitos técnicos para poder avançar um software com relação à inteligência artificial. Se esse requisito técnico antidiscriminatório ele não é acessível financeiramente, como que você faz com os pequenos desenvolvedores? Aí a gente tem um fechamento de mercado só para Big Techs. E aí é uma outra complicação para o desenvolvimento da nossa tecnologia. E além disso também, a questão da regulação, né? Eu estou indo lá, né, como ouvinte dessas audiências, estou fazendo questão de participar, porque realmente é algo que não dá para deixar passar e deixar regulado da forma que, tudo bem, ok. E aí, o advogado precisa saber disso, né, gente? Pelo amor de Deus, o advogado tem que estar lá brigando pela lei, porque depois a gente se lasca, entendeu? Depois que sai a lei, aí quer todo mundo criticar o juiz que está aplicando, a lei que foi mal feita, e na hora da construção? A audiência é pública, você tem que ir lá, você tem que participar, é para você, né? E aí não adianta nada também criar uma regulação sem fiscalização e sem punição, porque no Brasil a gente tem a cultura da punição. Se não tem punição, desculpa, não funciona. E se não fiscaliza, é uma lei que vai ficar no papel. A gente tem muitas leis aí, no papel. A gente tem a Unesco e a ONU, elas já reconheceram a necessidade dessa regulação. Eu concordo que tem que regular, não sou contra a regulação, sou totalmente a favor, porque precisa, não dá para deixar solto da forma que está. Só que é um trabalho complexo, tem que ser feito com calma, consideradas algumas, diversas variações aí, sem engessar, né? A gente tem que ter uma base estrutural muito forte, senão a gente acaba piorando o problema, né? Esse é um ponto bem importante. Nessa linha, recentemente a China, ela tem um algoritmo lá muito famoso, que é um algoritmo de reconhecimento facial, até de pontuação social, né? Que avalia os cidadãos chineses e dá uma pontuação que, segundo eles, em breve querem utilizar esse algoritmo para
dar ou tirar acesso, dar ou tirar crédito. Imagina o nível de tecnologia que eles querem usar. Porém, o algoritmo vai julgar, né? É o algoritmo mais justo da vida. Meu Deus. Bom, eles recentemente falaram que eles, pensando nesse negócio de sistemas que utilizam inteligência artificial, e para evitar a discriminação algorítmica, eles estão falando de regulação de sistemas de inteligência artificial. Então, não é uma preocupação só nossa, mas lógico que, assim como criar sistemas de maneira mais... Tem uma preocupação com a criação de sistemas que levem em consideração a equidade, né, a igualdade, também, em algum nível, a gente pode, sim, levar essa discussão para a regulação e que, de fato, em algum nível, ela tem que existir, né, em algum nível. Agora, que nível? Acho que é aí que está o problema, mas é algo que, sim, também já está sendo discutido em outros lugares, onde a tecnologia, o uso dela, dessa tecnologia avançada, já é realista, já é realidade, não tanto quanto aqui, mas é ainda mais lá, né? Exatamente, não. Bom, lá na China é terrível com relação a isso. Tudo lá é reconhecimento facial. Já tem sistema de pagamento, já tem, né? E tudo lá é estatal, então assim, tem uma integração gigante de sistemas, tem sistemas que captam determinadas informações sobre o cidadão, sobre o comportamento, sobre o que ele faz, que vão cruzar com outro sistema que captam lá, sei lá, as transações financeiras, o que ele faz financeiramente, onde que aplica o dinheiro. Então, assim, tem um potencial de captação de dados gigante, e quanto mais dados, mais correlações, mais insumos esses algoritmos, né, que são máquinas, né, então vão ter insumos para trabalhar e tomar decisões, e tomara que lá também tenha alguém olhando e pensando num uso equalitário destes dados, né? Porque senão a gente vai ter lá também uma realidade discriminatória, infelizmente. Injusta, totalmente, é injusto. Mas é justo. Bom, o tempo voa, né? Papo bom é assim, o tempo voa. Para você que minha amiga que está ouvindo e não sabe, não entendeu o que é um algoritmo. Então, um algoritmo é um programa que ele usa inputs, né, para entender e tomar decisões. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Ele é um exemplo mega simplista, não se aplica a essa discussão que a gente está tendo aqui, mas tem intervenção, tem interação humana. A doutora Caroline até falou agora há pouco um termo que é muito comum nessa área, que é o quê? Treinamento, treinar o robô, isso existe mesmo. Eu vou dar um exemplo para você sobre como você treina um robô e, né, faz um algoritmo se comportar tendendo a acreditar em determinado comportamento estatístico, né? Por exemplo, você pega o seu Instagram, abre o seu Instagram, ou cria um Instagram novo, se você não tem agora. E a partir de agora você digita lá, livros. E o que você faz? A hora que aparecer livros lá na sua timeline, você começa a dar o coraçãozinho em publicações, vídeos ou imagens que tem livros. Clica só em fotos, por exemplo, fotos de livro. Alguém publicou uma foto de um livro, você dá o coraçãozinho. Alguém publicou outra foto de livro, dá outro coraçãozinho. Mais uma fotinha de livro, dá um coraçãozinho. E assim você está treinando o algoritmo do Instagram, que no seu caso, você gosta de livros. Se você der o coraçãozinho lá, ou passar mais tempo olhando fotos, qual é a tendência desse algoritmo? Te mostrar mais fotos de mais pessoas vendo livros, mostrando livros. Se você olhar mais vídeos, né, que é uma representação diferente da mesma ideia, né, a tendência é que esse algoritmo te recomende mais vídeos relacionados a este mesmo tema. Então, para tentar simplificar esse entendimento do que seria um algoritmo, como que ele funcionaria na prática e como que nós humanos, o nosso comportamento interfere no que acontece depois, quando você vai usar ele de novo, aqui tem um exemplo bem simplista. Então, imagine nesses exemplos que a doutora deu, né, que, dependendo quem seleciona, né, os fatores que esse algoritmo está levando em consideração, ele vai poder ser enviesado, vai poder ter uma opinião não completa, né? Vai poder ter dados incompletos para a tomada de uma decisão. Não, legal. É importante isso que você colocou, é importante mesmo, porque a gente vê assim de forma simples, fala, tá bom, mas eu gosto de receber músicas parecidas com a minha e tal. Fato é que quem estuda, né, a gente está na base, a gente tenta enganar os algoritmos a todo tempo, porque a gente sabe que isso prejudica o desenvolvimento livre da nossa personalidade. É legal a gente receber o que a gente gosta, mas pensa que você vai parar de conhecer músicas novas, ou você não vai conhecer outros produtos, né? A gente tem que pensar que nosso desenvolvimento como ser humano, nossa inteligência, ela se desenvolve conforme a expansão da nossa mente. Se você recebe sempre o mesmo tipo de informação,
esquece. Isso aí vem em contexto também político. A gente teve a questão da Cambridge Analytica, né? Teve a questão dos Estados Unidos, que teve aí um enviesamento para ter uma opinião política e aí um certo candidato ser ali eleito. Então a gente tem toda essa questão que tem o lado positivo, mas se a sociedade não sabe como isso é realizado, a gente tem a falta de transparência e esse enviesamento, inclusive com relação ao desenvolvimento da nossa personalidade e aspectos que, por exemplo, escolher o presidente de um país pode mudar o rumo da vida de praticamente todas as pessoas que estão nele, né? Então é mega importante a gente pensar nisso. Esse é um outro bom exemplo, né? Às vezes a gente não percebe que está nessa bolha, né? Esse termo existe, tem muita bibliografia sobre o tema, né? Da bolha social. Nesse exemplo que eu dei de livros, né? O que vai acontecer? Em algum momento, depois de tantos coraçõezinhos, tantas curtidas, só vai aparecer livro no meu Instagram. E a mesma coisa acontece com você, né? Você na sua casa, você gosta, né? As discussões, né? As replicações, o tema é polêmico mesmo, mas eu vou citar justo porque todos nós somos impactados por ele, mas assim, se você só curte pessoas, só olha o texto de pessoas que falam do mesmo candidato que você gosta, o que acontece ao longo do tempo? O algoritmo entende que você só quer saber daquilo e te mostra mais. Né? Parece que ninguém mais está falando de outras coisas, parece que o mundo só gira em torno daquele tema, parece que todas as opções, todo o conteúdo gira em torno daquilo, mas na verdade é o quê? É um algoritmo te mostrando mais do que você entendeu, né? Do que você educou ele, que você gosta. Então assim, o algoritmo também ele nos prejudica, nos tirando opção, nos tirando conhecimento, nos eliminando outras possibilidades, que foi o que a doutora Caroline acabou de dizer. É super legal discutir sobre isso, né? Daria para ficar mais 2 horas aqui aprofundando o tema, né? Nossa, tem muita coisa para falar. Infelizmente o tempo voa. Bom, para a gente ajudar a nossa audiência ainda mais, né? Eu vou deixar, logicamente, aqui as redes sociais da doutora Caroline para você poder entrar em contato com ela. Mas eu quero aproveitar que você é uma cientista, né? É uma cientista jurídica e a gente está falando de conhecimento. A gente está fazendo esse podcast aqui, esse papo, justamente para disseminar conhecimento, para que as pessoas entendam que algo existe, entendam como funciona, se entendam, né, ali dentro, seja do ponto de vista humano ou jurídico mesmo, né, de oportunidade para trabalhar. Mas a gente quer que as pessoas aprendam mais. Então, não há nada mais didático do que, se você tiver algo em mãos, alguma sugestão para dar, o que você recomenda para quem é, assim como a gente da área jurídica, que queira, que gostou da ideia, gostou do que ouviu aqui hoje, por onde que a pessoa pode começar a estudar um pouquinho mais? Algum livro, algum curso, alguma pessoa, uma personalidade? Como que a pessoa pode se aprofundar um pouquinho mais a partir do momento que esse episódio terminar? O que você recomenda? Nossa, bom, eu falo que a gente precisa de mais pessoas se especializando com relação a esse tema, isso é um fato. Então, por favor, se interessem mais por esse tema, se aprofundem com relação a isso, porque precisa. Isso é a base de toda a sociedade. Com pessoas, eu posso indicar para vocês seguirem, tem a Bianca Kremer, né? Algumas pessoas que eu lembro são pessoas que estão atuando, inclusive, junto comigo, né, nessa luta aí. Tem a Bianca Kremer, que ela é sensacional, professora, doutora mesmo, por título. Tem a Eloá Caixeta, tem a Beatriz Saboia, a Nina da Hora, né? A Nina da Hora é uma cientista de dados. Nossa, ela é demais, ela é jovem, mas ela tem um ponto técnico ali muito importante que falta, que a gente tem que somar no jurídico, né? Porque ela não é advogada. Tem o Paulo Renat, que também ele trabalha bastante essas questões de discriminações algorítmicas e o desenvolvimento da tecnologia, voltada sempre no direito. Tem a Kate O'Neill, né, que já é internacional. Tem o perfil de uma pessoa nossa, ela é super querida, porque além dela assim, ser competente nos seus estudos, posicionamentos, enfim, ela reúne, né, no perfil dela compilados de dicas de várias pessoas que dão dicas. Então, o dela é ótimo para seguir, porque ela sempre reposta o que ela acha com relação ao tema e coloca lá. É a Natane Santos. A arroba dela, eu acho, do Instagram, acho que é Euzinha Natane, alguma coisa assim, mas eu passo certinho aqui para vocês depois. Tem filme, né? Então, assim, tem o Coded Bias, que é um documentário que tem no Netflix, é excelente, né? Que é da Joy, e aquela pesquisadora do MIT, então ela coloca vários pontos, ela traz a Kate também ali para falar. Esse é muito legal, porque abre, assim, a cabeça com relação a essas problemáticas sociais que precisam ser resolvidas junto com o desenvolvimento da tecnologia. Livros, né? Eu tenho o Racismo Algorítmico, que é bem novinho, do Tarcísio Silva. Tem também algoritmos em destruição em massa, da Kate O'Neill também. Então, assim, de cabeça eu lembro esses que são, assim, chaves, pontos que precisa, né? A gente precisa iniciar.
e começar ali a pesquisar, enfim. Tem 1984 também, que já é padrão, e também... O grande irmão assim, está de olho. Entendeu? Porque o que eu costumo dizer, nossa, gente, assim, quem vai mudar de área precisa entender para além da lei em si. Então, por exemplo, na questão da LGPD, né, que é nova, tal, que é uma das especializações aqui também do escritório, que faz muitos anos que eu já atuo nessa área, antes mesmo da lei, né, eu acompanhei a construção da lei. As pessoas hoje que vão se atualizar, né, se capacitar nessa área, olham só para LGPD. E aí estão cometendo um monte de falhas. Então, assim, gente, não tenha preguiça de estudar. A essência, por exemplo, da LGPD em si, né, vou dar esse exemplo, é o quê? Direitos fundamentais, né? Tem privacidade e proteção de dados pessoais. Qual que é a essência? De onde saiu isso? Isso se fala desde a década de 60. Então, assim, o profissional do direito, ele tem que ampliar a mente, não se prenda à lei, porque a lei sempre vai ter brechas. Então, eu costumo falar que a gente tem que ler a legislação que a gente atua na nossa especialização 1000 vezes por semana, porque você sempre vai achar alguma coisa ali e falar, nossa, esse ponto aqui, para você estar à frente, né? Como que você está um passo à frente se você está sempre ali presa nas questões práticas do que está escrito na letra da lei? O direito, ele é líquido, ele é amplo, não está ali, tem um monte de brecha, né? Ele não é exato. Então, a gente precisa sempre pegar o que está de profundo, ler princípios, fundamentos das legislações que a gente quer colocar, e aí entender todo esse contexto, e aí assim a gente consegue ali se tornar especialista. E também, né, eu vou falar para me seguir também, né, @caroltome, porque lá no meu perfil eu dou muitas dicas mesmo, eu faço vários assim, vídeos, projetos, então alguns projetos sociais que eu desenvolvi agora, alguns vão ser lançados agora, justamente porque quando eu comecei a atuar nessa área de direito digital, eu comecei a ver que o quê? Gente, não adianta eu atuar no direito digital, lá como eu falei para vocês, toda ali bonitinha, pomposa, sendo que, e os problemas sociais, os direitos básicos? Então, eu comecei a atuar de uma forma também voluntária e no contexto social para resolver essas problemáticas. E aí, em ponto a ponto, caso isso não resolva, eu tenho também a minha atuação na advocacia. E eu costumo dizer que a gente precisa de mais advogados. Eu não tenho ter advogado que fica assim, não, mas eu não posso criar concorrência para mim. Gente, o mundo é gigantesco, é impossível. Se eu quisesse atender todos os clientes do Brasil, eu não ia conseguir. Então, para que eu vou querer só me prender? Não, venham mais pessoas, se especializem também, para a gente melhorar aí nosso ecossistema. Né? Então, dentro do meu perfil, eu coloco aí várias dicas para a gente também ir se desenvolvendo e ter um diálogo saudável com a sociedade e com os profissionais do direito também. Olha aí que maravilha, meus amigos. Só me resta agradecer pela aula, pelo carinho, pelas ideias, né? E por esse posicionamento tão legal de inclusão, que eu concordo, né? E me alio a ele. Tem espaço para todo mundo que quer fazer o bem, que quer fazer algo bem feito. Então, em nome da audiência, doutora Caroline, quero lhe agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Não tenho dúvida que você despertou em alguém aqui da nossa audiência o brilho no olho para ir atrás de mais conteúdo a respeito de algoritmos, da discriminação e de tudo mais que envolve este cuidado, né? Querendo ou não, é isso, é cuidado com pessoas. Então, agradeço em nome da audiência, em meu nome, em nome da ProJuris. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Thiago. Parabéns mais uma vez esse trabalho. Agradeço todo mundo que tomou um pouquinho do tempo aí para a gente poder conversar. E eu estou sempre aberta realmente ao diálogo, ao debate. Então, quem quiser também, a gente pode continuar isso aí depois. Legal, meus amigos. Muito obrigado, então, também a você aí da audiência que sempre nos acompanha, né? Cada episódio tem centenas, milhares de ouvidas e agradeço a cada um de vocês que acompanha os episódios aqui do Juriscast. Esteja você onde você estiver, obrigado pela sua audiência, por estar aqui investindo seu tempo com a gente, né, em mais um episódio tão legal. A gente faz isso aqui, eu faço isso aqui, busco essas personalidades, esses conhecimentos únicos aqui, para que vocês estejam aí ouvindo e aprendendo algo. Então, muito obrigado também por permitirem que eu aprenda. Cada episódio aqui eu sempre gosto de falar que é uma aula para mim, eu aprendo muito, eu me empolgo mesmo. Esses que têm a ver com tecnologia, assim, que são a minha realidade, é muito legal. Acho que dá para a gente fazer um outro episódio ainda mais aprofundado, tá? Então é isso, meus amigos. Um agradecimento especial a cada um de vocês, aí, os entusiastas da inteligência jurídica, por terem nos acompanhado até o final aqui de mais um episódio do Juriscast. Por favor, deixe aí nos comentários que outro tema você quer ver do aprofundamento desse aqui. O que você quer saber mais sobre algoritmos, discriminação algorítmica? O que mais você quer saber? Comenta aqui no YouTube, comenta aí onde você está ouvindo, que eu vou ler com muito carinho e eventualmente vou trazer aqui uma discussão ainda mais aprofundada, tá? E claro, semana que vem, meus amigos, vai ter mais um episódio de Juriscast, então convido vocês todos
a virem até aqui, ouvir o próximo episódio e continuarem acompanhando esta saga em busca de mais conteúdo jurídico para a gente ser cada dia mais eficiente. Um abraço e até o próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.